Fala, galera, toda hora é hora! Como é que vocês estão? Mais um podcast aqui no estúdio 12K, aqui na nossa querida Samambaia. Hoje estou tendo a honra aqui imensurável de ter aqui Cristiano Caiado de Ascioli, meu amigo, meu irmão de advocacia, de lutas. Eu estou muito feliz mesmo de ter o Cris aqui, mas sem delongas, eu vou deixar o próprio Cristiano se apresentar. Por favor, Cris. Nossa, é uma honra, a honra é minha, incalculável. Inclusive, eu sempre tratei o Juliano como presidente, eu confundia ele com o Juliano Costa Um Couto. abraço, Juliano Um Costa Couto. abraço Eu para o costumo brincar que é o presidente. Juliano rico. É. E então eu sempre tratei ele com a maior reverência de todas, né? Bom dia, família. O meu nome é Cristiano Caiado de Ascioli. Sou advogado, apaixonado por Brasília. É uma honra estar aqui na cidade de Samambaia. Estou muito feliz com o convite do estúdio e muitos me conhecem como o advogado que foi preso pelo ministro Lewandowski porque lutou pela sua liberdade e disse ao ministro que tinha vergonha do STF. Fui preso sem crime por causa disso, né? E basicamente essa eu acho que é uma apresentação Opa, é um válida, dos né? temas. Vamos ter vários temas aqui para Uhum. tratar. Cris, já vou começar. Advocacia, Cristiano Caiado. Como é que está a advocacia hoje para você? O que, que você está achando desse cenário? A gente está aí, depois da pandemia, na verdade, não é uma questão de praxe rotularizar só a pandemia como culpada de tudo, né? Mas o impacto foi grande. E o que, que você acha na advocacia? Como é que está a sua advocacia hoje? A advocacia de maneira geral, o que, que você está achando aí? O que, que se pode. Eu costumo sempre aqui, Cris, passar, focar muito nos jovens advogados, que a gente tem essa responsabilidade, sim, uma responsabilidade social dentro da ordem, né? Porque todos nós, no começo, a gente teve alguém, eu tive alguém que me deu a mão. Então, o que, que você acha? O que, que você pode transmitir, principalmente para o jovem advogado, de melhoras? O que, que você está achando desse cenário para a advocacia? Olha, é aquela coisa, a gente passou por muita dificuldade, né? O Brasil inteiro. A advocacia ela precisa do calor humano, ela precisa do tete a tete. E essa falta de adaptação que a gente teve, né, por causa da Covid, que a gente ficou distante, não apenas do cliente, a gente ficou distante de todas as pessoas, né? A gente ficou distante de tudo, as audiências começaram a ser virtuais e a gente foi pego desprevenido, né? Então, a advocacia ela ainda tem um pé no século passado, tem muita resistência para mudar isso, e da mesma forma que fecha a porta, abre portas. Então, a tecnologia ela não precisa ser uma adversária da advocacia, mas para isso acontecer, a ordem deve começar a se modernizar e a permitir a modernização de todos os advogados, porque a gente continua enfrentando os mesmos problemas há anos, né? Que é o pequeno advogado tendo dificuldade, porque ele não pode ter uma publicidade informativa justa, que os grandes têm e os grandes usam habilmente esse tipo de artifício, e os pequenos, quando fazem isso, eles ficam com a faca no pescoço, com o risco de terem problemas. E hoje, a gente é obrigado a pensar para frente, a gente tem que ter essa publicidade, a gente tem que ter tecnologia, o advogado tem que ter direito de fazer o seu trabalho pelas redes sociais. Então, assim, isso tem que ser permitido, tem que abrir essas porteiras de vez, sabe? Essa discussão já é antiga, né? É É antiga, né? E o antiga. jovem advogado, e é assim, da geração, né? Então, essa geração que está vindo agora, formando com 21, 22 anos de idade, eu formei com 21 anos de idade, mas na época que eu formei, a tecnologia ainda estava engatinhando, por exemplo. Então, o jovem que forma na mesma idade que eu formei, 21, 22 anos, e já tem esse trato com a tecnologia, ele quer associar isso ao profissionalismo. E eu concordo contigo, inclusive, né, puxando sardinha aqui, a gente está com o projeto toda hora, é hora de amar o PJE, apesar de muitos considerar pesadelo judicial eletrônico, eu estou levantando a bandeira de vamos amar o PJE, que é uma ferramenta que tem que ser vista como um amigo, né, e não um inimigo, mas eu concordo com tem que ter essa aparelhagem tecnológica, né? Porque não tem como, né? O caminho sem volta, né, Cris? Cris, e
que você acha de nichos da advocacia? Vamos falar de nichos hoje. Você está como pré-candidato, né, a deputado distrital aqui pelo Distrito Federal e assim você tem essa experiência também da advocacia. A gente pode falar de nichos políticos, né, que vai te trazer, por exemplo, ser um pré-candidato e posteriormente um candidato. E o que você acha que a gente pode voltar um pouco o olhar para a advocacia dentro lá da Câmara Legislativa, por exemplo? Assim, eu vejo a necessidade de um parlamentar que tenha uma luta com a justiça e com a moralidade. A gente estava falando de tecnologia, mas você pode ter toda a tecnologia do mundo. Se você não tiver um propósito e uma moralidade, aquela riqueza que acaso você venha conquistar, ela não vai valer um centavo. E ela não vai gerar bem-estar também entre os seus pares, entre a população. Um dos problemas da advocacia, além de vários de dentro da advocacia, é a imagem do advogado, né? Então, quando eu estudei direito, né, eu li a Constituição quando eu tinha 14 anos de idade. Assim, foi amor, entendeu? Foi amor, talvez inspiração de família, mas é aquela coisa, um sujeito para pegar a Constituição cedo, é porque realmente gosta daquilo que está fazendo, ou é porque ele não tem nada o que fazer, né? Não gosta de praia, está lá, detesta a areia da praia, está lá lendo. Mas, assim, a gente precisa ter um propósito. E a advocacia daquela época, para a advocacia que a gente tem hoje, o cenário jurídico hoje brasileiro, é um cenário que eu vejo com muita tristeza. Assim, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem esperança, sabe? Porque elas olham muitas coisas que elas não concordam, elas sentem uma falta de apoio da instituição, elas veem a imagem da advocacia ruim, muito advogados indo para o mercado o tempo todo. Então, o advogado está tendo muita dificuldade com isso. E a gente precisa pensar por que isso está acontecendo, né? Qual que é a causa de tudo isso? E a tecnologia ela vai apertar mais ainda a situação, porque no futuro, eu não sei daqui a quanto tempo, a advocacia pode ser a próxima classe de taxista. E as pessoas hoje estão olhando isso, nossa, mas isso é uma possibilidade. Assim, já existem softwares que fazem trabalho de juiz, que fazem trabalho de advogado, e eles estão sendo aprimorados nesse instante que a gente está aqui conversando. Exatamente. Não, até pegando uma analogia, eu lembro muito bem, vou citar aqui a Kodak, por exemplo, que comandava o segmento de filmes, né? Eu lembro que a gente tinha que revelar, e com o advento da tecnologia, ela não conseguiu se adaptar, né? Você vê que hoje, né, a própria Nokia, por exemplo, também, questão do celular, não conseguiu se adaptar à tecnologia touchscreen, por exemplo, e foram extirpadas do mercado. Então, Sim. assim, e isso também as profissões. Eu lembro do meu saudoso pai, ele era linotipista, quando era de jornal. O linotipista era o que cuidava das letrinhas e tal lá do jornal, isso na década de 60. E aí eu lembro, né, meu pai já falecido, vai fazer 3 anos agora que ele faleceu, mas eu lembro, meu pai, em 2015, mais ou menos, entrou numa gráfica e falou, meu Deus, então, assim, não existe mais um linotipista. Então, são profissões, eu estou fazendo essa analogia, porque há de se preocupar. Eu sou um grande defensor da advocacia, militante, raiz, só que, Cris, se a gente não se preocupar agora, né, com essa acoplagem da parte tecnológica e qualificação, reestruturação, concordo contigo, a gente vai acabar sendo extirpado, entendeu? Então vai ser mais uma profissão que vai virar romântica, vai ser robôs substituindo, né? E eu aproveitando aqui, estou vendo aqui, pessoal, ó, vou mostrar aqui, ó, a Constituição Federativa do Brasil, cara, da República Federativa Ela do ainda Brasil. existe. Ela ainda existe, né, Cris? Ela ainda existe. Aquela famosa, famigerada pirâmide de Hans Kelsen que a gente estuda lá na teoria, né, no estudo do direito, né, quando a gente começa a introdução do estudo do direito, né, eu lembro muito bem. Então, tem aquela questão da teoria de Hans Kelsen, que a Constituição está acima, e eu entendo que tem que estar, né? Eu entendo que tem que ter a interpretação conforme
também o mundo evolui, mas tem que ser uma forma respeitosa, não buscando mecanismo de pegar a Constituição, que é muito bem feita, bem elaborada, e usar ela como uma arma de caráter pessoal e político. Cris, vamos falar um pouco da Constituição. Atualmente, Cris, que você está achando desse cenário, desses julgamentos? Eu estou falando aqui, pessoal, de uma forma apartidária, apolítica, tá? Estou falando da Constituição Federativa do Brasil, assim como nossa bandeira está aqui na mesa, tá? É uma questão apolítica, apartidária, antes de qualquer coisa. Então, Cris, o que você está achando hoje? Por exemplo, vamos puxar para o atual julgamento. Induto. O induto é polêmico, mas é bom a gente abordar. O que você achou desse julgamento do induto dentro do contexto constitucional e dentro também do julgamento, eu vou puxar, do próprio STF com relação ao Daniel Silveira, né? Então vamos abordar um pouco isso aqui para até fazer um contraponto, porque direito é maravilhoso, direito é lindo por isso. Tem os contrapontos, tem as divergências, né? Então, o que você está achando? O que você achou desse julgamento em si? Perfeito. Eu vou até dar um adendo, porque eu não respondi completamente a sua pergunta passada, dos nichos, né? Então, onde fecham portas, se abrem novas portas. E aí, por exemplo, as eleições aí vão ter o quê? Talvez uns 9.000 candidatos precisando de advogado, né? Em advocacia eleitoral. Assim, como que você pode servir um advogado desses? Acho que você pode fazer um planejamento, às vezes, de um honorário um pouco mais modesto, porque você tem advogados que têm uma campanha muito austera, muito modesta. Então não adianta você sair pensando em honorários gordos, né, para cobrar desse candidato, que muitas vezes tem poucas condições. Mas você, às vezes, faz um trabalho modesto e você já lança seu nome. Eu acho que tem muita oportunidade, né? O próprio direito digital, as redes. Uma amiga minha, várias amigas, aliás, já tiveram sequestro de contas no Instagram. Isso tem um valor, né? Com certeza. Porque é um valor hoje. O advogado pode fazer um trabalho com essas redes sociais, ele deve ter um escritório de advocacia nas redes sociais. Então, assim, isso está gerando riqueza, né? Porque você tem um profissional que prepara a tua imagem, você pode trocar um serviço com ele de advocacia. Mas eu acho que é possível a gente se adaptar a essa modernidade. A questão toda, que eu continuo dizendo, o problema hoje é a moralidade e é o propósito. Porque a profissão do advogado era uma profissão honorável. Então, assim, nos princípios, ele era um doutor da lei, as pessoas davam presente ao advogado, que nem os curandeiros recebem um presente, uma doação pelo trabalho de cura. Advogado, em termos primordiais, ele também trabalhava dessa maneira. Assim, né, em determinado período até do direito romano, o advogado ele recebe assim, é um cargo, né, honorífico, ele está recebendo ali sem ser um salário, ele recebe de acordo com a honra dele, honra. Então, assim, essa palavra hoje ela está fora da moda. E tem vários fatores que fizeram isso acontecer. E aí, né, vamos acelerar, e voltando aqui para a questão da justiça, da Constituição e do indulto ao deputado Daniel Silveira. Eu achei um absurdo, né? Porque o que está acontecendo aqui, e aí, mais uma vez, você vê o papel omisso da Ordem dos Advogados, um papel vergonhoso, entendeu? É uma instituição que está sendo envergonhada por pessoas que, às vezes, não têm interesses que são os interesses da sociedade, os interesses da advocacia, mas são interesses partidários. Você pega, por exemplo, o ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados, o Felipe Santa Cruz. Todo mundo pode ter um partido e um time de futebol e uma religião. Perfeito até aí. Agora, o sujeito usar o partido dele, usar a ideologia dele na Ordem dos Advogados para se beneficiar e esquecer da sociedade, e esquecer do direito, e esquecer dos advogados, isso aí não pode acontecer. Como é que a gente está aqui conversando de direito, conversando de advocacia, conversando de Constituição, se os advogados não escolhem o seu presidente? Se na OAB Federal a gente tem uma ditadura, nenhum advogado escolhe nenhum presidente na OAB Federal. Como no ano de 2022 ainda se propaga mentira e inverdades, mitos, para impedir que o advogado tenha participação na escolha de seu líder, da sua própria liderança. Então, as lideranças elas não podem ser feitas em conchavos. Olha só, eu estou aqui conversando com você, eu estou me apresentando à sociedade, para poder a sociedade, no poder que ela tem de escolher, de conhecer um pré-candidato para se informar e chegar no dia da eleição, ela ter um voto um pouco mais consciente. A advocacia não é permitida isso.
Então, a advocacia está muito aleijada dos direitos mais básicos da liberdade, do voto, Como é que uma profissão que luta pela liberdade não tem liberdade para votar? Tem alguma coisa errada. Então, a gente está ainda muito, não vou nem falar no século passado, a gente está no milênio passado e dependendo de que milênio. Porque no milênio passado você tinha cidades e estados aí que tinha votos, você tinha Veneza que votava, você tinha Florença que escolhia também o conselho da cidade. Então, assim, o voto é um direito básico. Você vê a Grécia, mesmo lá naquela situação lá, ela tinha direito de voto. Como é que na advocacia brasileira os advogados não podem escolher para quem eles votam? Então, assim, essa falta de identidade, né, da OAB com a luta dela, isso aí me diz o seguinte: eu não acho que seja algo muito para o futuro. Eu acho que a OAB tá pedindo para ser tirada da Constituição, né, porque ela não tem feito o papel dela constitucional. Então, para que a OAB tem tanto poder de escolher desembargador, de escolher ministro, de dar pitaco em tudo no país, da sociedade, dos governos, se ela não cuida das coisas que ela tem que cuidar, se ela não está cumprindo os deveres dela constitucionais? Por que ela tem todas aquelas regalias que a Constituição deu para ela exercer fazer um exercício daquilo? Por que ela está ali ainda? Então, assim, a gente tem que fazer uma reflexão. Isso interessa a todos nós, interessa a sociedade também, porque a sociedade ela recebe esse serviço da advocacia. Você vê, né, Cris, é interessante essa questão do voto, que nas seccionais há escolha, né? Como a gente teve aqui, né? Eu fui um candidato, né, na subseção da Samambaia, já fui gestor aqui, tive 44% dos votos, campanha linda. Então, assim, há sim como fazer uma sistemática a nível nacional. Eu sou um defensor também, eu já vi vários movimentos e eu já particularmente, já até opinei, já dei um parecer opinativo de como poderia ser essa questão a nível nacional, porque muita gente fala, mas o colégio eleitoral de São Paulo vai eleger porque é o maior. Não, há como se equilibrar, há como fazer coeficientes para todos nós se sentirmos representados a nível nacional também, como aqui tem. Entendeu? Aqui há a democracia seccional, houve a eleição, houve presidente eleito, subseções aqui, houve eleições, houve presidentes eleitos, e é isso por aí. Então, assim, realmente concordo. Fica meio que aleijado, né? Fica meio que faltando alguma coisa nesse sentido. Pô, mas o cara não me representa e, além de não me representar, eu não tive a oportunidade de votar contra. Eu fui imposto. Então, aqui é diferente. Eu perdi a eleição, mas eu perdi pela democracia e suportei isso. Eu não fui um posto, um líder, ou que seja de subseção, de seccional, por uma questão de um conchavo, que seja, enfim. Então, concordo com isso. E aí, Cris, vamos voltar aqui à Constituição. Daniel. Não, tranquilo, foi bom. Podcast é isso, nosso podcast é isso, é isso. Com relação a esse induto do Daniel e o julgamento em si, eu queria saber a sua opinião. Perfeito. Lembrando o seguinte, a questão do Daniel Silveira, né? Para quem não sabe, o Daniel Silveira ele foi preso por crime de opinião. Ele é um deputado, está na Constituição Federal, que o deputado tem imunidade parlamentar para quaisquer, né? Negrito, entre aspas, quaisquer palavras. Ok, né? E aí o que aconteceu? Eu fui preso num avião sem crime, eu fui caluniado por um ministro do STF, eu fui acusado de todo tipo de sordidez que eu não cometi, eu só disse. O STF é uma vergonha. Tenho vergonha de ver vocês, eu tenho vergonha de ser brasileiro toda vez que eu vejo vocês. E eu sou uma pessoa que eu adoro a justiça, eu adoro o direito. Eu coloquei uma televisão no meu carro para acompanhar a TV Justiça. Assim, eu tenho assim, eu coloco lá no pedestal Moreira Alves, Veloso, eu coloco todos esses, olha, eu gosto, entendeu? Então é aquela coisa, a gente gosta, tá nas veias. Bom demais. Então, se eu era pequenininho, eu ia na sala da direção, da coordenadora, ela falou que ela nem conseguia ver a pessoinha de tão pequena, que ela só batia na mesa e falava, isso é uma injustiça. Que ela falava, que eu adorava falar, isso é uma injustiça. Parece até um jargão. E aí, o que acontece? Voltando ao Daniel Silveira, né? E aí teve esse julgamento no STF. Esse julgamento,
é um julgamento assim, é um julgamento político, é uma perseguição. Foi uma carnificina, sabe? Eu fiquei em depressão, eu tive amigos meus que nem têm preocupação assim com essas coisas, sabe? Eles estão mais preocupados em viver bem a vida, mas até eles sentiram, porque foi uma coisa muito pesada. Você vê um julgamento, você vê uma Corte Suprema que está assim, que já governa o país hoje, um poder admitiu que usa poder moderador, que está lutando por um semipresidencialismo. A gente está falando de uma corte que deveria só julgar, e ela deveria primar por julgar e proteger a Constituição. E aí o que ela está fazendo hoje? Ela está governando, ela está legislando, ela está investigando, perseguindo e prendendo. E ela julgou um deputado num país onde traficante é solto, traficante tem tolerância, homicida tem tolerância, estuprador tem tolerância. Então, você vê, corrupto tem tolerância, num quadro que nem esse, num cenário que nem esse, porque esse cenário é o cenário real do Brasil. Como que, num cenário desse, um deputado pega 8 anos e tantos meses de cadeia por usar palavras. E assim, você pode falar, não, mas ele foi exasperado. Foi, ok, foi exasperado. Ele falou não sei o quê, foi bravata. Mas ele falou, ok, foi pesado. Eu não falaria. Mas todos têm um direito. Você pode não gostar do sujeito, você pode detestar o sujeito, você pode ser de uma ideologia completamente contrária dele. Você pode ser, assim, vermelho, bolchevique, socialista, e achar que ele tem palavras odiosas. Ok, você pode achar isso, você tem o seu direito de achar isso. E ninguém vai te prender por você se expressar dessa forma. Essa que é a questão. Da mesma forma que você tem o direito de não gostar dele, você tem o dever de aceitar que todos são iguais perante a lei. Então, para mim, aquilo foi um absurdo, um julgamento absurdo. Foi completamente assim. Perderam a noção, perderam a mão ali, sabe? Porque aquela coisa, eles vão indo cada vez mais onde eles podem, né? Eles veem que ninguém faz nada, eles veem que as coisas vão acontecendo. E Daniel Silveira, ele faz parte desse processo. E o que eu acho? Eu acho que aquele duto tudo aquilo foi naquele julgamento foi ilegal. E o induto foi dentro das 4 linhas da Constituição, não só das 4 linhas da Constituição, mas está completamente dentro dos próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, assim, as pessoas, quando houve o induto, as pessoas começaram a colocar vídeos, né, do ministro Alexandre de Moraes defendendo o induto, porque você tem toda uma construção doutrinária, você tem toda uma construção jurisprudencial que concorda com aquele induto. A única questão que tem naquele induto que dá para você tecnicamente discutir é a questão da atemporalidade, né? Se foi assim, o induto o decreto foi antes do trânsito em julgado. Essa é a única discussão. E aí eu vou pegar o gancho, eu como criminalista, eu até falei aí, seguinte, é um criminalista militante raiz. Você dá um ciente sem recurso. A defesa dá um ciente sem recurso, opera o trânsito julgado, imediato, entendeu? E convalida o decreto, porque o decreto, na verdade, ele foi utilizado não como uma manobra política, mas uma manobra de direito dentro da própria Constituição para confrontar uma decisão absurda. E eu estou falando aqui novamente, pode falar o que for, é uma opinião apolítica. É uma opinião dentro do direito. Então, você vê que o direito tem essa gama, que a gente está aqui discutindo hoje, porque houve uma composição da assessoria jurídica do presidente para, dentro da própria Constituição, achar uma saída. Porque o Daniel ia ser jogado, ia operar ali, eles iam entrar com o ED, ia não dar em nada, vamos ser prático, para expedir mandado de prisão. E o decreto foi utilizado como uma manobra jurídica e não política para coibir uma decisão exasperada. Se você pegar a dosimetria da pena lá, Cris, é um aberto. Ele vai ser condenado, tá, é um aberto. Entendeu? As cautelares, enfim. Então, de fato, ficou uma decisão absurda. E eu acho que, assim, não, eu tenho certeza que o induto veio para dar um freio e contrapeso ao que estava sendo feito.
Porque nem o próprio STF, na minha humilde opinião, esperava por isso. Entendeu? Tanto é que travou. Aí começaram a argumentar o quê? Atemporal. Atemporal você dá o ciente de ser recurso e convalida. Direito subjetivo público do réu e privativo do presidente. Acabou. Qual a questão política que tem nisso aí? Mas vai começar a dar para todo mundo. Não, cada caso é um caso. Será que então o STF, a partir de agora, vai meter essa pena de 8 anos em tanto, não sei o quê, ou ele vai ficar dentro dos ditames legais, principalmente da composição de pena base, caso de aumento, diminuição. Então, você vê que é uma discussão jurídica maravilhosa e linda, porque é uma decisão exasperada e um contraponto dentro da própria Constituição totalmente legal. Fora isso, o que está da ilegalidade? Então, é isso, eu concordo nesse ponto. Então, você vê que é um tema polêmico e você vê um deputado sendo condenado assim, daqui a pouco a gente vai ficar com medo, receio de comentar, até igual a gente está comentando aqui, entendeu? É por isso. Ninguém vai poder criticar mais, ninguém vai poder criticar o Cristiano, porque o Cristiano vai entrar com processo, ninguém vai poder me criticar, porque eu vou entrar com processo. Ou as instituições. O STF é o quarto na linha de sucessão presidencial. Então, assim, ele é o quarto. Ele tem a representatividade dele. Mas a partir do momento que ele está usurpando o executivo, ele está sendo da linha de quarto na sucessão, querendo tomar o lugar do presidente. E vice-versa. O presidente da República também não pode julgar, mas ele pode utilizar, como ele utilizou, de um mecanismo dentro da própria Constituição para coibir uma ilegalidade. E que fique de exemplo, não só para o Daniel, mas para todos nós. Gente, hoje é o Daniel, amanhã pode ser o Cris, pode ser um deputado amanhã e pode estar sofrendo a mesma situação. Entendeu? E volta aqui também pegando o gancho, assim foi também com os advogados, que foram impedidos de várias coisas. Absurdo. Sim. Absurdo. Entendeu? A gente tem a ordem dos advogados do Brasil, somos todos nós. Eu costumo falar isso. A gente tem os representantes que foram eleitos, por exemplo, aqui na seccional, subseção, foram eleitos pelo voto, lá na nacional, não é? Beleza. Mas nós temos a nossa carteirinha na mão. Nós somos representantes de um todo. Então, temos que parar também de, às vezes, ficar só na fala e começar a agir. Porque hoje foi o colega que foi pedir de assistir o julgamento, que teve todas as suas prerrogativas desrespeitadas, amanhã pode ser um de nós. Eu vivo da advocacia, estritamente da advocacia, militante, raiz, igual eu costumo falar. Até o Felipe até está aqui no estúdio, sabe? Ele até brincou aqui antes. Pô, o Juliano, eu vejo os stories do Juliano, ele está num lugar, está no outro. É isso, a advocacia raiz. E eu sou um defensor de manutenção da nossa profissão, conforme a gente até falou aqui da questão tecnológica. Depois eu vou tocar na assunto do PJE, que é um projeto que a gente está desenvolvendo até de forma gratuita, ajudar o advogado. Eu vejo da necessidade disso, entendeu? De nos darmos as mãos. O pessoal sabe, quem me conhece aí sabe, né? Eu tenho vários grupos de ajuda, eu falo que eu te ajudo, que é grupo de mentoria mútua, eu tenho compartilhando livros, eu tenho oportunidade de emprego ADV, e eu estou aqui fazendo política não, pessoal, eu estou falando de ajudas mútuas. Ou a gente começa a encarar, começa a enxergar o colega como um colega de profissão que precisa da sua ajuda e você precisa dele, ou daqui a pouco todos estamos extirpados. Então, ao meu ver, minha humilde opinião, o indulto nada foi um contraponto jurídico de uma decisão exagerada. E acharam que eu falo, não é no achismo propriamente dito, mas fizeram um estudo para chegar nisso. E tá aí, travaram as questões. Eu acho que deu agora um stand-by. Acho que é um momento reflexivo, tanto do presidente, tanto como do presidente da República, tanto como dos ministros do STF, de a gente pegar isso aqui, ó, a Constituição, e fazer valer a Constituição para todos, erga omnes.
Eu não estou falando aqui de partido político, eu não estou falando aqui eu não estou sendo contra o PT, contra o PSOL, os esquerdistas. Eu estou falando para todos, entendeu? Então, concordo. E isso é um avivamento da Constituição. Você vê que a Constituição ainda tem seu remédio jurídico e sua validade. Então, Cris, vamos continuar aqui, né? Parando em os temas polêmicos. Não, sim, a gente A tem que gente falar vai sobre falando. isso. Vamos falar, Cris, e essa sua experiência agora de ser um pré-candidato a deputado distrital? Eu sei que a, né, fase pré-candidatura, você fica muito assim, um pouco temeroso de falar, mas o que você pode falar de maneira genérica, geral aí, sobre essa candidatura, pré-candidatura? Eu acredito que eu nasci para ser candidato em algum dia, porque quando eu era muito criança, eu vi criança catando comida do lixo, muito novo mesmo. Eu devia ter uns 4 anos, porque a criança ela acha que o mundo é perfeito, né? Então, muito cedo, aquilo me causou uma confusão mental, porque eu já falei, calma aí, tem coisa errada nesse mundo que eu tô, porque tem crianças iguais a mim que não estão tendo a mesma coisa que eu e estão numa situação difícil. E aquilo sempre me causou muita indignação. Acho que me marcou muito, sabe? Inclusive, uma vez foi paralelo a isso, eu estava em Cabo Frio e eu vi crianças sem roupa, sabe, sujas, pegando coisa na praia para comer, procurando coisa, e aquela pobreza me causou uma revolta, sabe? Assim, então, aquilo foi o meu primeiro contato com uma coisa que a desigualdade, ninguém vai ser igual, mas aquilo ali é demais, tá entendendo? Então, eu estou falando dessa desigualdade grosseira, sabe? Dessa coisa assim, falta de oportunidades, entendeu? Todo mundo tem que ter oportunidades. Aí, o que a pessoa faz com a oportunidade são outros 500, mas ela tem que ter a mesma oportunidade que o outro. Isso aí, para mim, é sagrado. Então, desde pequeno, eu sempre me incomodei com essas situações no país. Eu era muito, eu gostava muito de ler Veja, né? Quando eu achava que Veja era uma revista ainda que merecia meu respeito. Na minha casa a gente brigava para ver quem ia ler Veja primeiro. Eu perdi as minhas namoradinhas, porque elas falavam: você só fala de geopolítica, de jornal, você só fala dessas coisas. Então, assim, quarta série as meninas já estavam enfesadas comigo, né? E eu sempre gostei de representar as pessoas, de lutar por isso, por aquilo, fazer reivindicação, apontar a justiça, né? Meus amigos me conheciam como Justiceiro Jatobá, já você é o Justiceiro Jatobá. Hoje, eu estou vendo que na política não é um tabuleiro de xadrez, com tudo listrado, branco e preto, que nem eu achava que deveria ser e que era, que a gente tem uma visão de fora que é diferente quando a gente começa a ver como é dentro. Mas a vontade de ser mais, de contribuir, isso continua, porque servir é melhor do que ser servido. Então, a vida pública é uma vida sagrada, independente se você foi eleito ou se você passou no concurso público. Ela é sagrada, ela é um meio de você servir a sociedade. O salário é um bônus, porque olha que coisa boa, é o melhor dos dois mundos. Você receber um salário e ainda poder ajudar as pessoas. Então, assim, a gente pega essa questão da justiça, que eu sempre fui muito ligado a isso, né? E você pega a história da humanidade, você vai ver que quando a justiça começa a ficar ruim, quando as pessoas não encontram um lugar justo, elas não prosperam, elas não têm saúde, elas não têm segurança. Então, tudo começa na hora da medida certa, né? Dá a César o que é de César. Você pega aí 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Teve uma revolta lá na Mesopotâmia, na cidade de Lagash. Então, o sujeito Urucagina achou que estava um absurdo, os magistrados estavam tomando decisões horríveis, estavam soltando bandido, os magistrados estavam soltando bandido, não prendiam corruptos, estava tudo errado, os impostos estavam altos. Calma aí, isso é no Brasil ou em Lagash, na Mesopotâmia? Nossa, situação parecida, né? E você vê, 2.500 anos, o que aconteceu lá? Lá houve a revolta, a MAGE. Essa revolta lá, Urucagina derrubou os magistrados naquela época e refez e reformulou toda a sociedade pelas leis e pela aplicação eficaz das leis. Porque o cidadão ele não tem o mesmo conhecimento que a gente. Ele acha que se você pegar
o bandido e executar o bandido, já está resolvido o problema da segurança. Mas o buraco é muito mais embaixo. Você tem a questão da eficácia das leis, você tem a questão da polícia estar apagando, como é que se chama? Tentando tampar o sol, né, com peneira, né, enxugando o gelo. Porque, por exemplo, a minha irmã foi assaltada no Rio de Janeiro por um rapaz e ela correu atrás dele, né? Ela reagiu, não devia ter reagido, talvez, tem essa discussão, não vou entrar nesse mérito, mas ela correu atrás dele. Ela não conseguia nem fazer o boletim de ocorrência, que ela conseguiu, junto com a ajuda das pessoas, capturar o sujeito. Chegou na delegacia e já tinha 25 passagens na polícia, 25. E os policiais não queriam nem fazer o registro de ocorrência, porque já tinha sido lá detido lá naquela delegacia 25 vezes. Aí você vê, né, se a justiça fosse eficiente, o sistema fosse eficiente, talvez já tivesse, o problema dele já tivesse sido resolvido na primeira passagem. Talvez ela tenha dado sorte, porque ele já deveria ter assassinado alguém, né, pelas estatísticas. Sei lá, em São Paulo, o sujeito lá, o entregador falso de pizza, já tinha mais de 15 passagens na polícia, que matou o sujeito lá, que ficou ajoelhado. E aí, por que eu quero entrar na política? Para poder ser a diferença, trazer prosperidade para as pessoas, ser um bom filtro, praticar o que eu aprendi com a minha família, praticar os valores, fazer mudança, tentar fazer diferente, servir ao público, começar a criar uma sinergia nesse mundo. As pessoas não acreditam mais no poder do voto. Eu mesmo não estava mais acreditando. Eu mesmo estava desanimado com os rumos do país. Eu mesmo falei, não, a gente não consegue fazer nada nesse país, não dá para mudar nada. Só que aí os acontecimentos recentes me fizeram começar a acreditar. Coisas fantásticas começaram a acontecer. A gente pode andar para trás, mas a gente vê que quando a gente anda para frente, o mundo vai mudando. Olha aqui, a gente sentado junto, conversando, a gente está gerando prosperidade, a gente está gerando esperança de alguma forma, porque eu vejo um mundo que é atolado de coisa negativa o tempo todo. A gente aprende a criminalizar a política desde pequeno, falar que policial é bandido, falar que político é corrupto. A gente aprende a denegrir as ferramentas que podem melhorar a sociedade. E quando você não tem ferramentas para melhorar a sociedade, o que você faz? Você vai matar, você vai roubar, você vai lutar por uma revolução, você vai desagregar a família, você não vai ser rico, você vai preferir ter ódio da riqueza e querer ser pobre. Então, é uma mudança muito grande que a gente tem que fazer na sociedade. E a pessoa fala, começa por você. Concordo, começa por você. E esse exercício de começar por nós mesmos é um exercício desafiante, porque ele começa aqui mesmo, na hora que a gente sair daqui, a gente pegar o carro e tomar uma fechada de um outro sujeito e respirar fundo e não querer se vingar do cara ou falar alguma coisa ofensiva para ele. Então, você vê que o exercício de mudar o mundo é um exercício interior muito grande, mas as pessoas que querem mudar o mundo, elas existem, e algumas delas não têm coragem de entrar na política, algumas delas estão apáticas com as mudanças, então, e as pessoas que têm esse poder do voto, porque isso aqui significa pouco. Eu tenho conversado com muita gente e eu tenho conversado, é impressionante o número de pessoas que estão me falando que vão pagar os R$ 3 lá da multa e não vão votar. É como uma forma de protesto, né? É uma forma de protesto. E é aquela coisa, eu respeito muito, e eu até vejo muita razoabilidade nessa decisão da pessoa. Mas quando a gente começa a estudar a fundo e a gente vê o tamanho a quantidade de sangue que foi para resultar nesse sufrágio universal, que é o voto de todos, né? Se você vê o tamanho da história que tem disso, assim, os milênios que foram vividos com tanta opressão para a pessoa poder ganhar esse direito, porque hoje a gente tem isso de presente. Então, às vezes, a gente não tem aquela noção para dar o valor do tamanho daquilo, mas você pode ter certeza, teve muita gente torturada, teve muita gente assim desgraçada para poder lutar por isso. Teve muita gente que passou a vida dela ao invés de estar curtindo a vida, estar aproveitando, vivendo, ela fez uma opção de lutar para entregar para os outros esse direito. E é uma história riquíssima. É uma história muito sofrida. Então, tudo que a gente tem na sociedade hoje, alguém lutou por aquilo. Você está aqui hoje porque a tua família permitiu você estar aqui hoje. Então, a gente não tem, a sociedade, ela não tem assim
às vezes ela não tem a menor sensibilidade da própria existência física dela hoje no lugar. Então, eu estou todo dia me surpreendendo. Eu participei de 2 campanhas de ordem, porque eu tenho a convicção que a Ordem dos Advogados é uma ferramenta. Top. Eu vou só te interromper, Cris. Que Vai, por favor, bacana. manda ver, Porque eu vou por pegar o favor. gancho da política de ordem. Porque eu participo desde 2003, eu era estagiário, eu até brinco sempre com a doutora Estefânia Viveiros, um beijo, doutora Estefânia Viveiros, nossa única mulher, né, presidente, que eu brincava que eu subi e desci a escada com ela direto lá do setor comercial sul, pedindo votos. Então ali como estagiário eu já comecei a pegar, né, esse gosto. E a política de ordem, ela é bem diferente, né, Cris? Ela é bem intimista, ela é bem subjetiva. Ela é. Não que a política partidária também não seja essa questão, mas a política de ordem te permite a você ter um contato mais direto. Eu fui candidato aqui na subseção de Samambaia, à presidência, eu já fui diretor aqui, né, na 2015, 18, na época que o meu xará, Juliano Costa Couto, foi o presidente da ordem, e foi muito bacana a experiência, que como cabeça de chapa, foi a primeira vez, e de olhar, vou superlotar aqui o Potiguar aqui, muito bacana de você ver os eleitores, né, e ter esse contato. E como foi uma campanha bem mais eletrônica, vamos dizer assim, muita coisa ficou espaçada. Eu participei até 2015, 18, era voto presencial de urna, que você ficava lá e você tinha a visão. Essa, eu não tive a visão geral. Ah, Júnior, o que, é que você está questionando? Eu não estou questionando nada, só estou falando que o contato pessoal e a forma intimista de campanha de ordem foi um pouco retirada pela forma eletrônica, que aí a gente não, eu não vou entrar aqui no contrassenso do que eu falei, tem que ter. Só que eu acho que tem que rever muita coisa, entendeu? Então, a nossa política de ordem ela é bem mais subjetiva, bem mais intimista, né? E aí eu quero saber de você, o que você acha? A gente já falou um pouco aqui também da questão a nível nacional, que a gente não escolhe diretamente, de uma forma direta, o nosso representante, mas o que você acha desse sistema eleitoral dentro da política de ordem? Que eu queria saber sua opinião sobre isso. Ele tem que ser amplamente reformado. Eu acho que a política de ordem ela é muito difícil. E assim, ela é muito difícil. Vamos falar uma palavra mais assim produtiva, ela é muito desafiante demais. E se a gente está falando de democracia, a gente tem que dar a gente tem que dar acessibilidade, a gente tem que dar facilidade para as pessoas, para elas promoverem a mudança. Então, quando você faz um sistema de chapa, que nem um de ordem, você tem que juntar 50 conselheiros e mais 100, mais 50 para poder compor, né? Você está criando uma dificuldade muito grande. Assim, criar um grupo é importante? É importante. Agora, colocar 100 pessoas, né, obrigar o candidato a colocar 100 pessoas numa chapa para poder concorrer, às vezes ele é um candidato maravilhoso, tem ideias maravilhosas, às vezes ele é muito bem quisto entre os colegas, na população, só que ele não tem aquela entrada nos grupos da UAB para poder fechar essa quantidade de pessoas para começar a iniciar uma campanha. Então, assim, para mim, o primeiro ponto é esse, né? E depois você tem que colocar regras para poder todos terem uma participação, para poder ter um debate, ainda mais agora que você vai ter eleição eletrônica, você tem que dar mais visibilidade iguais, né, aos candidatos. A própria OAB ela tem que criar um sistema para os candidatos se apresentarem constantemente numa espécie de que nem a gente está aqui fazendo, sabe? Mas tem que haver essa promoção. Então, eu acredito que tem que haver certas mudanças para tornar mais acessível a candidatura, né? Que nem alguns discutem a candidatura individual também na política, né? Então, a gente tem que criar essas ferramentas, porque é muito complicado, Não, né? e aí, Cris, você pega assim, nós somos, o pessoal fala, o advogado é a voz do cidadão, e nós somos a voz do cidadão e também um exemplo, porque, igual você falou da questão da ordem, cara, a Ordem dos Advogados do Brasil ainda é uma instituição muito forte, e aí quando eu falo que nós todos somos a ordem, a gente precisa levar isso, e precisa sermos exemplo.
que foi a primeira eleição eletrônica, beleza. Todo mundo erra tentando acertar. Mas na nossa eleição, o sistema caiu, ficou quase 1 hora. O sistema eleitoral da ordem aqui caiu durante 1 hora. A questão é eletrônica. Então, assim, você está questionando a lisura do sistema. Não, estou questionando que tudo que você implementa uma dúvida, igual eu vou puxar, por que tem um indúbio pro réu no direito penal? Você implementou uma dúvida no plenário do júri, por exemplo, você vai levar para a cabeça do jurado que aquele cara que às vezes poderia ser culpado é inocente. Então, não existe não existe nada perfeito, mas também existe um contexto de você procurar minimizar as falhas. Então, que para os próximos certames eletrônicos, que seja, que haja isso. E eu tenho uma opinião particular, pessoal, que o TRE tem que acompanhar. O TRE tem que acompanhar. Vamos abrir a porta das nossas casas, da nossa casa, para mostrar essa lisura, mostrar essa transparência. Porque aí, a partir do momento que o cidadão, como vários TIs, colegas meus, vai falar, cara, isso poderia acontecer isso, isso e isso. Você tá falando isso porque você perdeu? Não, eu tô falando isso porque tem que se consertar. Tô falando isso como Juliano advogado, OAB DF 26042. Eu não tô falando como Juliano, que foi candidato, teve 44% dos votos, que tem toda uma história na OAB. A eleição passou, perdi a eleição, aceitei, continuo minha advocacia e continua a luta para nós sermos respeitados até perante o cidadão. Então, quando eu falo dessa questão do sistema eleitoral, bacana, a gente tem que modernizar, tem eletrônico, mas a gente não pode também fazer a ferro e fogo e pegar um avião em construção e colocar a goela abaixo e pronto. Que fique para os próximos certames isso, sugestão, TRE, entendeu? Participando, dá uma credibilidade, entendeu? E tem que modernizar mesmo. Foi bacana a eleição, você no celular, você votava e tal. Mas tem outras coisas que podem melhorar para a gente manter essa lisura, manter essa transparência, né? Então, a questão de ordem, por exemplo, foi a primeira eleição que faltou aquele tato direto. Quando a gente ganhou aqui em 2015, eu visualmente, lógico que muda, aqui em Samambaia a gente tem mais de 1.000 advogados inscritos hoje. Quando a gente ganhou em 2015, tinham 496. E eu lembro quando a gente ganhou, na minha mente, as pessoas que chegavam para votar, eu já falei, a gente vai ganhar de tanto. Júnior, mas mudou, aumentou, beleza. Mas que esse mundo virtual, que hoje eu não tenho um tato direto de saber, eu ganhei de tanto e perdi de tanto, que esse mundo virtual transmita pelo menos uma segurança jurídica até, eletrônica, para todos que participar. Então, aqui tô falando essa adenda aqui, a eleição já passou, já antes de polemizar, mas fica a dica, porque nós somos advogados e todo mundo pontuou essa questão do sistema cair e ficar determinadas horas lá e sem solução. E fora, quem é da área de TI, como vários que eu conversei, há uma instabilidade, há uma insegurança no sistema, entendeu? E é isso, mas que fica aí a dica, que fica melhor. Estamos sempre aqui para contribuir e ajudar, né, Cris? Cris, eu vou puxar uma sardinha agora para o PJE, que você, como advogado, você utiliza a ferramenta, e a gente está com esse projeto de toda hora é hora de amar o PJE, né, que eu tento colocar um lado de que o PJE é um amigo, não um inimigo. É difícil, mas já melhorou muito. O que você acha do PJE, Cris? Eu acho o PJE uma ideia maravilhosa, a ideia, o conceito é maravilhoso, tanto é maravilhoso que eu tenho uma ideia de colocar o PJE de governança parlamentar, né, se eleito for, que é uma espécie de participação da sociedade, numa ferramenta instantânea na palma da mão, o tempo todo seguindo o cidadão brasiliense, né? E o PJE é uma ferramenta fantástica, como ideia, mas tem que avançar, né? E tem muitas barreiras para isso.
tem que se profissionalizar, né? Tem que ter um ar mais universal, mais acessível, tem que simplificar, tem que ter uma interface visual melhor, tem que ter uma eficácia, uma segurança melhor para o advogado. Então, é aquela coisa, PJE hoje é muito parecido com o celular na época da Tele Brasília, entendeu? Então, tem que ter alguém para promover uma política que a gente tenha um sistema que ofereça celular de qualidade para todas as pessoas. Senão a gente vai ficar num tijorola e quando a gente pode ter um telefone mais prático, né? Inclusive o PJE ele não funciona bem ainda para celular. Você vê que ainda tem muita coisa. Você tem medo às vezes de deixar para a última hora, porque você sabe que pode te deixar na mão. Então, assim, advogado precavido não confia nos últimos instantes do PJE. Você já vê por isso, né? Você coloca um prazo até de um dia antes. Então, você vê que seria tão menos assustador se a gente tivesse mais confiança no sistema. E para ter mais confiança no sistema, a gente precisa quebrar, né, aquelas barreiras estatais, aquela coisa de ficar o Estado ser muito forte e não permitir que haja até uma espécie de uma parceria privada para conduzir melhor, de forma mais profissional, eficiente, né? Você vê, na nossa era tecnológica, né, com empresas revolucionando o mundo, e a gente tem um Estado brasileiro aí fazendo monopólio de uma ferramenta tecnológica, quando ele podia abrir o código para desenvolver e para expandir tudo isso. A gente está vindo agora para a realidade aumentada e realidade virtual, e vai ser a nova revolução digital, né? A gente vai começar a entrar em mundos virtuais, e o PJE, ele poderia já estar começando até a se preparar para isso. Mas nessa situação atual, ele tem que cuidar já desse estágio dele. Então, você vê, daqui a pouco a gente está entrando em óculos virtual, em óculos de realidade aumentada, e ainda não há um planejamento assim, vamos dizer assim, sólido para isso, porque ainda tem muita dificuldade, né? Então, e isso vai ser uma revolução. Escritórios de advocacia virtuais, com mesa virtual, julgamentos virtuais, vocês podem ter certeza que vai acontecer. Você vê, Cris, agora pegando seu adentro, obrigado aí pela explanação, muito interessante. Você vê que o próprio PJE, a pandemia, não estou querendo aqui colocar como uma praxe de novo, a pandemia é culpada de tudo. Mas o que a pandemia fez? Encurtou as audiências virtuais em pelo menos 3, 4, 5 anos, que as pessoas tiveram que pegar plataformas, não tinha nem como a gente vai fazer, Microsoft Teams, Meet, não sei o que, Zoom e tal, foram se adaptando. Meu computador é outro, meu computador é outro, eu rodo Ubuntu. para celular, porque não podia parar. Se a advocacia tá difícil, pessoal, imagina advogado militante que vive de alvará, que vive de rotatividade de causa, que não tem seu fixo, entendeu? Então, como é que é parar o fórum? Se tá difícil, eu vejo colegas aí em situação, eu criei esses grupos aí, cara, chega cada situação que você fala, não é possível. Aí é onde você ainda agradece ainda mais a Deus. Nossa, meu Deus, eu não vou parar. Aquela causa ali que eu, poxa, não sei o que, reclama, aquele que a gente fala, reclamar é voltar, né? Não é clamar. Você tá reclamar, não. Vamos clamar a Deus por coisas boas. É isso e mesmo. aí, o PJE teve que também se adaptar, porque a plataforma ficou mais pesada. Porque, imagina, o PJE foi implementado mesmo, né? A gente tem a lei 11.419, que é de 2006. Você vê que é uma lei de 16 anos, o nascedouro do PJE. Eu falo PJE, a gente vai em peticionamento eletrônico, é porque a gente é acostumado a PJE, mas tem vários. Tem o Projude, tem o Essage, tem, né, o seu. Mas eu fico falando do PJE que a gente utiliza mais, e até para simplificar o exemplo. Então você vê que é uma lei já de 16 anos, e aí vem o CNJ regulamentando pela resolução 185. Então, o PJE também se viu obrigado com a pandemia, com essa massificação de causas e as pessoas no home office, porque, por exemplo, o advogado militante que
faz as externas, que eu costumo chamar, eu vou ali no cliente, vou ali fazer audiência. Enquanto ele está nas externas, ele não está peticionando. Ele vai tirar tal hora para peticionar. E aí, com a pandemia e com esse home office, a gente ficou se adaptando dentro de casa dos horários, porque você misturava horário de descansar com o de trabalhar, e a plataforma veio também se adequando a isso. Mas hoje, eu vejo um grande esforço do pessoal da área de TI que participa aí dos projetos PJE de melhorar. Você vê que o PJE, que era 10 megabytes, hoje está indo para 20 megabytes da extensão do arquivo. Então, vai melhorando e a gente tem essa esperança, porque já é um caminho sem volta. Eu falo, né, quanto a prazo, eu lembro quando eu era estagiário, na época do físico, o meu chefe já falava assim, 2 dias antes, aqui no escritório não tem 15 dias para contestação, é 13 dias para contestação. E eu acho legal fazer isso no PJE também, por uma questão de segurança, não só do sistema, é uma questão pessoal. E você vê que tem dentro da própria resolução, dentro da própria lei que rege, regulamenta o PJE, a gente tem mecanismo que a gente pode utilizar em caso. Por exemplo, de 23 horas a 23 horas e 59 minutos, se você tiver lá na certidão de disponibilidade um segundo, seu prazo já é prorrogado dentro desse leque de horário. Porque a lei, o legislador visou o quê? Pô, ali para o cara estar no prazo ali, é 1 hora, se tiver um segundo, entendeu? Então, assim, tem mecanismo para melhorar. E eu costumo sempre brincar, né? Que o JE, lembro, você chegava no fórum, não tinha vaga, era aquela confusão toda, né? Mas assim, sempre buscando melhorar e vai melhorar. Cris, cara, então nosso tempo tá aí. O que eu falei, Nossa, podcast. passa muito Tem rápido. quantos minutos aí? Passa muito Tem quantos rápido. minutos? E 56? eu falei pouco da pré-candidatura até. É, Falei pouquíssimo até. não, eu vou agora, a gente sanar isso. Eu vou deixar as considerações finais. Eu quero que você fique à vontade, Tá. tá? De falar sobre a pré-candidatura. A gente tocou aqui de pontos assim, né? Fizemos umas gotas, mas quero que agora, nas considerações finais, você fique à vontade de falar da pré-candidatura e abranja aí, Cris, algumas coisas que você queira falar, que faltou aqui, né? Por favor. Bom, até ficou dá até um nó na cabeça, né? Tanta coisa. Mas eu acho importante ressaltar que toda a questão tecnológica ela tem que vir com uma questão humana. Então a gente pode ter até, se fosse o caso, a gente poderia até ter a melhor tecnologia do mundo, a gente poderia ter o melhor PJE do mundo, mas a gente tem uma situação no Brasil que é uma espécie de bola de neve. E o país está numa bola de neve há muito tempo. Então, a gente está evoluindo na tecnologia, nas redes sociais, mas a gente tem que cuidar do espírito, tem que cuidar do coração, tem que cuidar de valores, porque a gente está sofrendo um processo onde os valores estão decaindo. Então, a minha pré-candidatura e até as minhas participações na política de ordem, né, anteriores, elas estão tentando fazer esse resgate. Aliás, estão tentando, não, vamos falar a palavra. Elas são um resgate de tudo isso. Porque sem você resgatar os valores, sem você lutar, por exemplo, pela família, você não tem uma sociedade sem família. O PJE, ele, no final das contas, a gente colocar ele dentro desse caldo, ele está dentro do caldo dessa confusão toda. Porque é um país que, quando está ordenado, as coisas começam a funcionar em harmonia. E a gente está falando aqui de prosperidade. Porque a advocacia, quem advoga não quer só servir as pessoas, ela quer prosperidade. Aí eu entro de novo numa questão de política, porque a gente tem riqueza nesse país suficiente para todo mundo. Se a gente tem um país desse tamanho, rico desse jeito, por que não está todo mundo prosperando? Então, a minha pré-candidatura é para valorizar Brasília. Olha essa cidade que tem uma das maiores rendas per capita da América Latina. É uma das cidades que já Além tem da renda, é uma das melhores qualidades do é mundo, uma né? das Qualidade melhores de vida. qualidades, é uma cidade. E o que é qualidade de vida? Andando aqui por Samambaia, eu respondo para você com simplicidade o que é qualidade de vida. É simples. É você ter espaço. É você Aqui é uma valorizar. cidade planejada, É você ter Samambaia. espaço. Meu amigo, você tem espaço, você tem ar. Uma pessoa, quando você não tem árvore, você não tem canteiro, você não tem lugar para as pessoas andarem com um cachorro, não tem uma sombra.
você vira um animal. Qual é a tua diferença em um animal enjaulado? E o que um animal enjaulado, infeliz, faz? Ele morde as pessoas. Então, quando a gente fala de tudo isso, de política, de sociedade, a gente tem que criar a sociedade num ambiente livre. E aí eu pergunto, como é que você faz uma sociedade livre? Como é que você cria um ambiente livre? É justiça, liberdade, e liberdade é prosperidade. Então, você vê que é um círculo. E como é que você coloca isso? Você coloca isso para quê? Como é que você empurra isso? Você empurra isso com amor. Porque quando você ajuda uma pessoa, você sorri para ela. Quando você sorri para uma pessoa, você só sorri para uma pessoa, você não fez nada. Você dá um sorriso para uma pessoa, você já mudou o dia dela. Então, assim, eu descobri com o ministro Lewandowski que uma palavra, quando você fala uma palavra com verdade, ela muda o mundo. Então, assim, quando você tem coragem, quando você tem coração, meu amigo, você está mudando o planeta. Então, assim, é um efeito em cadeia. Hoje, você tem lá nos Estados Unidos uma situação onde negros não podiam votar. Até 1965, negro não podia votar. As pessoas nem sabem disso. Mulher só pôde votar no Brasil em 1930 e poucos, sabe? Então, assim, e por que mulher começou a votar na época do Getúlio Vargas? Porque antes da época do Getúlio Vargas, em outro lugar do mundo, mulheres apanharam, mulheres foram mortas, teve passeata. Então, é de novo aquela coisa, alguém lutou. Então, tudo, que nem aquela história lá do Barão, né? Direito é luta mesmo. Mas como que a gente luta? A gente luta pelo amor e com amor. A gente não luta o mal com o mal. Antigamente eu falava, o bandido tinha que ser fuzilado, o bandido tinha que cortar a cabeça. Não, hoje eu olho o bandido, eu olho o sistema todo. Eu vejo que por detrás daquele sujeito tem infinidade de coisas que a gente não está enxergando. Chegar lá no bandido e colocar toda a culpa dele, é muito fácil você colocar a expiação num sujeito só. Tem casos e casos, mas a gente tem um sistema montado. As pessoas têm que entender, as pessoas têm que começar a ter consciência que a gente é bombardeado com esgoto, a gente é bombardeado de dúvidas, a gente é bombardeado de tudo quanto é coisa negativa. E a gente não presta atenção nisso. E a gente começa a viver isso. Então, isso aqui é um convite de uma outra vida. Isso aqui é um convite de uma Brasília. Eu ouvi esses dias uma mulher famosa na cidade, ela já foi muito famosa, porque agora com redes sociais, você tem pessoas que têm muita fama, e você tem muita fama e pouca notoriedade. Pessoas que têm muitos seguidores, mas elas, assim, de relevante, elas nunca fizeram nada. Então, por exemplo, eu conheci pessoalmente uma pessoa que eu sempre via com a imagem. Eu não sei se você já ouviu falar da Nathalie Osório. Ela é uma pessoa que está aqui na cidade desde que essa cidade era só terra. E eu achei assim brilhante as coisas que ela falou, porque ela falou do resgate, de valorizar o solo sagrado. Ela falou assim, Brasília é um solo sagrado. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui, que são habitantes da cidade, sabem, mas essa cidade surgiu de um sonho, de uma profecia. Um padre, no século passado, ele sonhou que em tais latitudes e longitudes ia ter Brasília. E é exatamente essa localização de Brasília, Belo Horizonte e Goiânia. E são 3 cidades que foram planejadas e construídas. Você vê que até, Cris, só dando um adendo, que a pedra fundamental é lá em Planaltina. É lá em Planaltina. A pedra fundamental. Só que o JK, né, nosso glorioso Juscelino Kubitschek, ele falou, peraí, vamos dar mais uma volta. Não sentiu. Pegou o avião e viu essa planície que é Brasília, né? Então, aí onde foi estipulado. E casa com essa profecia, né? Que se você pegar, realmente bate. Sim. Você vê que eles lançaram, vai ser aqui Brasília, lá em Planaltina. Não, vamos dar mais uma volta. Chegou até uma localidade que se aproxima, ou se não foi exata essa profecia, né? Sim, eu vou até tentar ser um pouco mais breve, porque tanta coisa que eu queria falar. Não, mas pode falar. Porque no final das contas é uma questão de amor, sabe? Quando eu cresci em Brasília talvez fosse só Asa Sul e Asa Norte, eu morava na periferia, porque Lago Sul não tinha nem, só tinha uma ponte, eu só tinha mato, ponte, terra. Então, assim, eu fui namorar com uma garota na 109 Sul, minha mãe falou, isso é longe. Eu falei, tá morando com uma garota longe. Hoje já estou indo lá, eu estava indo já para fora de Brasília. Então, a Brasília hoje é uma cidade grande, ela cresceu, só que a gente não tem que cuidar de Brasília só como se fosse Asa Sul e Asa Norte. A gente tem que ter aquele mesmo amor, aquele carinho com a cidade toda, na sua vastidão. E aí, eu volto ao exemplo de Samambaia. O que aqui tem de diferente? Isso aqui não é uma jaula.
Uma cidade não pode crescer como uma jaula, o cidadão tem que ser livre, e ele tem que amar a terra. A gente tem que lembrar que o solo é sagrado, a gente está pisando num solo sagrado. Você respeita esse solo? O que você fez para esse solo? Como que você está levando sua vida todo dia? Você vai responder, se não responder aqui, você vai responder depois. O que você está fazendo para dar de volta por esse chão que você está pisando? Você é digno de pisar esse chão? Você é digno? Você se olha no espelho e você se acha uma pessoa digna? E isso, você não vai mentir. Você vai se olhar no espelho sozinho e eu quero saber qual que é a sua resposta para isso. Então, o meu projeto é um sonho, é reviver, é reconstruir e continuar construindo. Porque só porque Há essa Brasília necessidade, há né? essa Não necessidade, tem a como. gente tem que viver esse amor, e é um amor pela terra, e é um amor que é uma vastidão hoje, porque a gente está falando de uma cidade que ela passou o retângulo. Então, esse projeto de Brasília é esse resgate. Só porque Brasília foi já inaugurada, já foi um sonho que se tornou realidade. Meu amigo, foi um sonho que se tornou realidade para aquelas pessoas. Só porque já foi um sonho realidade, não deixou de ser um sonho. A realidade ainda está sendo construída. Então, a gente tem uma imensa responsabilidade. As pessoas elas têm que romper a apatia, elas têm que romper essas questões todas para a gente voltar a acreditar e voltar a construir, porque o sonho não acabou ainda. O sonho ainda está em desenvolvimento e a edificação disso, tijolo por tijolo, ainda está sendo feita. Como que você está botando seu tijolo nessa cidade? O que você está dando para essa cidade? Qual que é teu tijolinho? Cara, não tem condições, ok. Mas qual que é a tua pedrinha que você está colocando para construir Brasília? Ou você só está tirando as pedras, ou você só está jogando pedra em cima. Qual que é teu papel hoje em Brasília? Então, isso aqui é um chamamento para todo mundo. E eu sei que tem pessoas cínicas e pessoas que eu nunca vou conseguir romper, pessoas assim que talvez não acreditem no que eu estou propondo. Mas eu sei que tem gente aí que tem coração e que está me ouvindo e que quer construir isso. E acho que eu posso fazer duas coisas. Ou eu vou aqui aprender a usar um rifle e pegar em armas, ou eu vou usar as ferramentas da paz, que são as ferramentas que existem. Eu prefiro pegar essa ferramenta de mudar pela política, mudar pela cidade antiga, mudar pela virtude, mudar pelo exemplo, e me servindo. Então, nem todo mundo tem tempo de servir. Eu estou me propondo a isso. Qual é o problema? Você quer ajudar, você quer construir? Participa. Participe com consciência, amor, liberdade. Vamos gerar riquezas e vamos ser ricos. Você enriquecer, você gerar, isso é ótimo, isso é maravilhoso e tem espaço para todo mundo. Você não precisa tirar de uma pessoa para poder ter para você. Meu amigo, quando você trabalha para uma pessoa, que nem você está fazendo aqui, olha só que desprendimento. O que você está fazendo aqui é somando e multiplicando. Você não está tirando de mim, você não está tirando de uma outra pessoa. Você tá oferecendo, porque você sabe que quando você oferece, você soma, quando você ajuda o próximo, quando você presta um serviço que nem esse que você está fazendo aqui, você está gerando riqueza para você. Ajudar o próximo não é nenhuma questão de obrigação. Obrigação, é uma Você está questão sendo natural. inteligente. Você está sendo inteligente quando você ajuda o próximo, quando você ajuda a cidade. Você, no final das contas, você está se ajudando. Você Com está gerando certeza. riqueza para você. Então, filantropia, a melhor filantropia que existe é contigo. E você faz isso demais quando você olha para o outro, né? E por isso que eu estou aqui muito focado nessa coisa de somar, sair da polarização, de aceitar as discussões, de crescer junto e de estimular tudo isso. Então, o meu projeto é continuar construindo o sonho e voltar a sonhar. Porque as pessoas falam, não, o sonho já está pronto. Não, o sonho não está pronto. É a nossa vez de sonhar e construir. É a nossa vez. Eu falo para as pessoas assim, olha, quantos representantes você tem seus, para chamar de seus? Quantos você... Para quem que você... quem que você escolheu na eleição passada? Eu falo, eu te prometo o seguinte, você vai lembrar quem eu era na eleição passada. Eu faço poucos compromissos, porque um compromisso é uma coisa sagrada e solene. Então, se eu me comprometer a algo, eu vou ter que cumprir, porque senão eu não vou conseguir dormir de noite. Mas isso eu posso prometer. Você vai lembrar de mim. Porque a gente está vivendo um momento
de oportunidade, porque tudo isso que aconteceu é uma oportunidade de prosperar. Então, agora vai vir muitas situações boas para a sociedade. A gente está chegando no momento que as pessoas, por exemplo, estão vendo, não tem espaço para todo mundo em concurso público. Chegou a hora, meu amigo, concurso público é uma coisa maravilhosa, não sei o quê, concordo com você, é uma estabilidade, mas vamos ser realistas. Não tem espaço para todo mundo, não tem condições disso para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ganhar, vamos prosperar na iniciativa privada e vamos prosperar muito mais. E as pessoas estão indo para. As pessoas estão. A gente está num momento, um momento divisor de águas para o país, não é só para Brasília. E olha que Brasília ainda tem um plus, né, nessa história, porque como a gente tem tanto servidor público, a iniciativa privada ela tem uma oportunidade aqui maravilhosa de um dinheiro que está circulando. Então, isso aqui é uma mina de ouro, porque não só em termos de riquezas, de potencial de riquezas, mas pela própria circulação financeira daqueles que recebem do Estado constantemente. E esse dinheiro não vai ficar parado na mão deles. Esse dinheiro vai circular e a gente pode fazer esse dinheiro circular. E eu vou falar, vai chegar um momento, daqui a uns anos, que a gente vai lembrar dessa conversa e as pessoas não vão estar mais querendo fazer concurso público, porque tudo é um vai e volta, é tudo um ciclo, e a gente está começando a chegar próximo desse novo ciclo de prosperidade do Brasil, que é o celeiro do mundo. E a Câmara Legislativa ela vai ter um papel fundamental, porque você precisa ter pessoas que amem essa cidade. As pessoas sempre falam, né, do Caiado, tem gente que tem crítica. Você pode ter crítica que você quiser do meu sobrenome de família, porque foi oligarquia, tiveram muitos problemas, mas eles tiveram muitos acertos. E os descendentes, eles pagam por isso. E eu posso falar com muito orgulho, além de falar que eu estou pagando as prestações dos erros da minha família, eu também tenho as benesses, eu tenho o direito de usar dos acertos. Então, foi uma família que estava aqui, você chegou agora, a minha família chegou a 350 anos, aqui no Goiás, quando todo mundo morava no Rio de Janeiro, morava no litoral, no Salvador, minha família já estava aqui no mato, lá no Rio Vermelho. Então, eu sou descendente de brasileiros. O meu pai foi um dos fundadores dessa cidade. Então, as pessoas podem ter todas as críticas, ok, mas é amor, porque ninguém vai, coloca o pé na lama, coloca o pé em barro, numa cidade que não tem nada, só tinha lá a cidade ocidental, lá em Núcleo Bandeirante, por não acreditar. Quem não acredita é ir embora de Brasília, entendeu? Então, assim, esses pioneiros que estão aqui hoje, é aquela questão. A gente está aqui hoje porque pessoas lutaram. Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Então, a gente tem que respeitar essa luta. E respeitar essa luta é não deixar as coisas ruins tomarem conta, a gente cruzar os braços e nem se importar em saber em quem a gente vai escolher para representar a gente. E aí depois fala, política é isso, política é aquilo, não sei o que, não sei o que mais. O que você escolheu? O que você se preocupou em relação a isso? Então, a gente tem um papel fundamental. O seu papel aqui é digno, é maravilhoso. Você é uma pessoa que você é uma referência, tanto para as pessoas que se degladiam de um lado, como para as outras. Isso não é uma coisa fácil de fazer, porque você ser ponderado, você ser moderado, você saber debater, é um negócio que, na própria advocacia, no meio de discussões sanguinárias com os meus colegas, eu comecei a aprender, mesmo com os meus adversários mais aguerridos, eu saúdo os meus adversários, porque eles me ensinaram muito nesses anos. Então, a advocacia foi um grande aprendizado, ela continua a política de ordem, ela me tornou uma pessoa melhor, porque ela me ensinou a respeitar mais, a não destruir a pessoa para fazer valer o que eu penso. Tem espaço para todos os pensamentos. E se eu destruo o pensamento, eu já estou destruindo o meu próprio pensamento. Então, o convívio ele é essencial para a construção. E a gente volta nessa questão da liberdade. A liberdade é uma coisa inegociável. E as pessoas elas não podem deixar as paixões delas irem além da liberdade, porque a sua paixão ela tem que acabar onde começa a liberdade do próximo. E por isso eu queria finalizar, né, com Martin Luther King, né, e o Montesquieu, que eles falavam assim, eles falavam coisas muito parecidas. A injustiça contra um é a injustiça contra todos. O ataque à liberdade em um lugar, a injustiça em um lugar, é uma injustiça em todos os lugares.
E aqui, meu amigo, se você não está em Miami, se você não está fora do Brasil, a gente está no mesmo barco. Então, vamos cuidar do nosso barco, vamos respeitar o trabalho que está sendo feito no nosso barco, vamos respeitar até os que estão catando lixo dentro do barco, porque o coleta de lixo ela é essencial para as coisas estarem limpas. Então, a sociedade ela é uma nau e todo mundo tem o seu papel, até os maus têm o seu papel. E a forma como a gente lida com essa parte adversa é o que vai definir a gente. E a gente não pode se perder na luta sendo apenas aquilo contra que a gente está lutando. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou me oferecendo para uma guerra. Eu estou me oferecendo para uma guerra, mas eu vou travar essa guerra com isso aqui. Porque se eu não tiver isso aqui, não vale nada nada, nenhum projeto, nada vale se você não tiver coração, se você não estiver olhando para o alto, se você tiver um desígnio de servir, não vale nada. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ter mais conhecimento do mundo, não vale nem um centavo. E assim, de coração, eu queria ter falado muito mais. Nós vamos fazer a parte 2. Tem que fazer a parte 2. Queria agradecer ao pessoal da produção, ao Gustavo, queria agradecer ao Felipe aí, obrigado, gente, pelo apoio. Agradecer a todos os espectadores, ao Muito pessoal bom, de Samambaia. Cuidem dessa cidade, mas cuidem muito dessa cidade, porque isso aqui é o que vai crescer o olho para crescer essa cidade. Já tá, viu? Então, assim, já tá. Samambaia, como diria, a menina dos olhos do Roriz. Cresça, né? mas cresça com qualidade. Que é aquela coisa da cidade planejada, a cidade planejada depois de Brasília. Samambaia que é planejada, uma cidade maravilhosa. Cris, cara, que honra ter você aqui. Que papo, que eu te falei que você vai desenvolvendo podcast. Você quer ficar aqui, né, Gustavo? Você não perde a noção de tempo. Os papos vêm de uma maneira natural, como eu te falei, a gente tem uma pauta mínima, mas você vê que a gente voltou. E eu acho que assim, deu tempo de você falar um pouco, explanar, mas o pessoal vai continuar acompanhando aí o Cris. Cris, obrigado de coração por estar aqui, obrigado a todo mundo. Filipão, sobe a nave, Filipão, sobe a nave. Obrigado, eu tava louco para vir para essa nave, eu tava louco. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau.